Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. O Brasil é o país mais diverso do mundo e uma pergunta que devemos sempre nos fazer é como aproveitar econômica, cultural e socialmente este potencial. Tão importante quanto está a nossa diversidade social e o caldeirão cultural e étnico do nosso povo, com seus saberes e maneiras de cuidar a partir do conhecimento e da relação íntima com essa biodiversidade. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre como olhar estas riquezas e produzir saúde e ganhos econômicos com conhecimento de plantas medicinais e o desenvolvimento do setor de fitoterápicos, da medicina natural, das culturas, da saúde presentes em nosso país. O tema é em si mega diverso e para dar conta dos inúmeros caminhos possíveis, recebemos hoje 3 convidados. Olha só, é novidade aqui no Capital Natural. Doutora Eliana Rodrigues, coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológico da Unifesp. A mãe Dango, Nengua de Nkici, falei direito, espero, líder religiosa em Templo de Matrizes Bantu e presidente da ONG Casa do Arco-Íris. E o doutor Luiz Carlos Marques, farmacêutico, mestre em botânica pela UFPR e doutor em psicobiologia pela Unifesp, profissional com extensa carreira na indústria de fitoterápicos. Muito obrigada pela presença dos 3. Falei certo, mãe Dango? Falou. Olha só, de primeira. Certíssimo. Eu fiquei feliz, muito bem. Eu vou começar com a pergunta básica, né? Porque às vezes as pessoas de casa não têm esse conhecimento e vou pedir para cada um de vocês dar a sua análise em cima do que é um fitoterápico. Vou começar com o farmacêutico. Hoje está em menor quantidade, você está tomada aqui pela mulherada. Luiz Carlos, o que é um fitoterápico pela farmácia? É a conceituação clássica da utilização dos produtos oriundos da natureza em formas preparadas na área farmacêutica que tenham objetivo preventivo, curativo e auxiliar a outras terapêuticas. É o mesmo conceito do medicamento clássico, com a diferença que o fitoterápico é um medicamento alopático com origem natural. Entendi. Quer dizer, sempre começa lá, né? Sim. Sempre começa na planta de algum jeito. Sem dúvida. Agora, Eliana, a sua visão, eu já boto a pergunta seguinte, quer dizer, por exemplo, se eu tomo um chá de camomila, é um fitoterápico? Sim, porque como o Luiz acabou de dizer, existem várias formas. Então, uma planta medicinal pode ser um tipo de fitoterápico. Quando você desidrata ela, que a gente chama de droga vegetal, pode ser um outro tipo de fitoterápico. E os fitoterápicos, né, classicamente na caixinha, com tarja vermelha, também são fitoterápicos. Né? Então, você tem várias formas de... Gradações, assim. É. Mãe Dango, algo a acrescentar nos fitoterápicos? É muito a linha de lá para cá. Chegamos nela. A diferença é que essa aqui no candomblé, a gente vai usar ela triturada na mão com o suco verde. Vamos usar ela de chá fervido, algumas. Tá. E vamos usá-la no corpo para energizar de banho. E vamos usar ela de cama para deitar, para energizar. Dá para usar a mesma planta para finalidades diferentes? Você primeiro, você tem que saber quais são, porque elas têm temperatura, né? Então, e a diferença é que nós no candomblé, a sacerdotisa tem que entender um pouco de energia, né? Para não dar alergia no indivíduo que vai usar. Ah, olha só. Então, conforme a temperatura, conforme tudo, então aqui tem plantas que um orixá, um inquice pode usar, o outro não. Então, eu tenho que ter esse conhecimento. O banho que eu vou dar como fitoterápico naquela pessoa, na questão corpo, eu tenho que saber se ele pode usar aquela temperatura daquelas folhas ou não. Que curioso isso, caramba. Agora, Luiz, o oposto do fitoterápico é imediatamente o sintético? Eu não diria oposto, eles são similares. Há uma distinção que me parece interessante que seja feita entre a planta medicinal e o fitoterápico. Os exemplos que a mãe Dango mostrou são muito claros. A planta é uma planta. O que eu faço com ela é que vira fitoterápico. Se eu faço um chá, se eu faço um banho, ou se eu aplico como uma essência. Quer dizer, a planta é a planta medicinal, ela tem várias possibilidades. Eu preciso conhecer o que fazer com ela para atender as características de cada paciente. Bom, e aí eu quero começar a falar um pouquinho do trabalho de vocês, que são 3 pessoas com conhecimentos que se complementam, mas que também estão em áreas de atuação diferentes. Eliana, eu quero começar com você para falar um pouco desse trabalho que você faz, em especial sobre esse levantamento das culturas da saúde na Amazônia e pelo Brasil. O que são culturas da saúde e como é que é esse seu trabalho?
Com culturas da saúde, eu consigo entender diversas medicinas tradicionais ou populares que a gente encontra no Brasil, um país extremamente diverso do ponto de vista que a gente chama da sociobiodiversidade, ou seja, não só do ponto de vista biológico, que são plantas, mas também cultural, que são, né? Temos as religiões afro-brasileiras, as indígenas, né? Que são várias medicinas tradicionais, não é uma só. E as populares também, que são aquelas que se encontram, se formam pelo encontro de diversas culturas diferentes, diversas etnias diferentes. Que a gente encontra bastante essa cultura popular no ambiente urbano, onde tem a confluência no encontro de diversas culturas. Até fantástico, porque o Brasil é tão gigantesco e você tem plantas que você não tem no Rio Grande do Sul, a mesma que você tem na Amazônia, que você vai encontrar em Natal. Então, você não pode falar para o cara do Rio Grande do Sul use tal planta, porque ele não vai achar. Hoje temos um mercado, graças a Deus, que traz essas coisas, mas você tem como encontrar na cultura popular e realmente ouvir a cultura, né, para conseguir trazer essas práticas antigas e temos que reacender isso, porque a gente vai ficando no alopático, quando muitas vezes se resolveria de uma forma tão mais natural, né? Quer completar alguma coisa, Mãe Dango? Sim, dentro do que a Eliana falou, a cultura banto, a cultura, enfim, afro-brasileira, chamada candomblé, nós temos como é que fala? A energia ligado à sua fé e ligado àquilo que alimenta a sua energia, que é a natureza. Então, água, fogo, ar e as plantas, que são fundamental dentro do processo nosso. Então, dentro do tratamento que você vai fazer, que a gente, todo tratamento fitoterápico, você tem que ter responsabilidade. Né? Você não pode achar que tudo pode usar de qualquer maneira. No candomblé também não é diferente. Então, você usa elas de forma adequada, mas nós temos um porém. Nós está ligado à nossa energia ancestral. Cada folha nossa está ligada à nossa energia ancestral. Então, nós temos Posso falar aqui, ó. Nós temos aqui bete cheiroso. Nós temos aqui a aroeira, nós temos aqui a colônia, nós temos aqui a folha de cocô, temos aqui a folha da costa, que essas folhas aqui, elas são chamadas rainha, que são uma energia que ela pode ser usada, basicamente padronizada em todas as pessoas. Mas eu já tenho aqui o louquinho, o obi, que eu já não posso colocar em algumas pessoas. É o famoso alerta, né? Não é porque é planta, você pode fazer sem cuidado, não é, Luiz? Você que é farmacêutico, que tem isso, a gente, de repente, pula do extremo para um lado para um outro extremo também, não é qualquer coisa, né? Porque elas têm temperatura diferente. Eu que nem o cansanção, né? Quase todo mundo conhece o cansanção. Você viu que ele veio separado? Eu vi, num saquinho separado. Ele é extremamente quente e ele, só de você pegar nele, ele queima a sua mão. Ela tem uso, né? Ela é importante, mas é numa hora adequada, no momento adequado. Então, dentro desse processo, dessas culturas, que como ela fala, eu queria muito quebrar os mitos, porque o candomblé, ele não pode, ele é usado dessa forma. Ele é o primeiro tratamento seu é através de conhecer a sua energia, trabalhar com ela, como é que está seus sentimentos psíquicos, psicológicos. E aí, a partir daí que você faz uma conversa com a Mãe de Santo, chamada Mãe de Santo, ela vai começar a te orientar, a te energizar e a te preparar para um enfrentamento da sua própria energia conturbada, através das folhas, através das... Não sabe? Então, não é um mito, não é uma feitiçaria. Primeiro passo não é uma feitiçaria, que é isso que uma das coisas que me trouxe aqui é isso. É o momento de quebrar mitos. Ótimo, então a gente vai fazer isso. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa, porque o papo vai longe hoje. O Capital Natural faz uma rápida pausa, mas volta em instantes.
De volta com Capital Natural, hoje falando sobre etnobotânica e a indústria de fitoterápicos, com a professora doutora Eliana Rodrigues, coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológico da Unifesp, a mãe Dango, presidente da ONG Casa do Arco-Íris, e o doutor Luiz Carlos Marques, farmacêutico e doutor em psicobiologia pela Unifesp. Me faltou perguntar no último bloco para você, Eliana, que a gente estava falando da cultura, né, da saúde aí, todo o trabalho que você faz, tanto na Amazônia e pelo país. Isso é o que a gente chama de etnobotânica? Etnobotânica é uma disciplina recente no meio acadêmico que ela busca o entendimento da relação entre as pessoas e as plantas. Então, como que as pessoas se relacionam com as plantas, mas como que as plantas também afetam a vida das pessoas, né? Não é de um lado só. Então, isso é o que a etnobotânica faz. Tá. Agora, a etnofarmacologia, ela tem uma outra complexidade, porque ela envolve animais, plantas, utilizadas por essas culturas também, com finalidade terapêutica, medicinal, ou até mesmo de alteração de percepção, que a gente chama de alucinógenos, né? Então, na etnobotânica, nós temos a relação das pessoas com as plantas em qualquer nível, para fazer tinta, né? Para fazer artefatos, para fazer casa, barco, não só medicinais, Tá. a etnobotânica. A etnofarmacologia não. A etnofarmacologia é mais Eu foco em saúde o foco mesmo. da saúde. Tá. Bom, falando em saúde, Luiz Carlos, vamos falar um pouquinho da sua área de atuação. Pois não. Apresente-se. Bem, eu atuo com fitoterapia há muitos anos e sempre tive a percepção, que vocês relatam no começo do programa, de como aproveitar a biodiversidade do ponto de vista da indústria farmacêutica, do medicamento. E fiz a minha carreira nessa área. E, lamentavelmente, hoje em dia, a gente avalia que não conseguimos ainda um bom aproveitamento, por diversos motivos. Há, inclusive, aspectos legais muito restritivos. Eles falaram de acesso à cultura. Temos legislações federais que quase inviabilizam você se aproximar dessas culturas e obter delas as informações, com medo de que isso possa ser apropriado por alguma empresa. Enfim, uma complexidade muito grande que dificulta que a indústria farmacêutica, de fato, se aproprie, gere medicamentos, beneficie as pessoas e gere lucro, inclusive, para o local de onde surgiu essa informação. Eu fiz uma estatística recente, o mercado fitoterápico brasileiro, ele não chega a 3% do produto sintético. Quer dizer, 97% são produtos químicos sintéticos, na sua grande maioria importados. 3% são de plantas. Bom, já são 3%. Só que esses 3%, 95% deles também são plantas importadas. Ah, você está brincando. Então, o que a gente tem aqui no Brasil? Exato. Quer dizer, camomila, erva cidreira, tudo planta importada. E Nós aproveitamos 0,1% das plantas nativas brasileiras. Que absurdo. E se eu um puder absurdo, complementar, Luísa, nós somos o primeiro país, né, dentre todos os países, o que tem o maior número de plantas angiospermas, que são as grandes vedetes, né, na descoberta de novos medicamentos. 55 mil plantas, né, nós temos no nosso território. Fora as culturas associadas com conhecimento, né, que são indígenas, afro, quilombolas e várias. Então, é até uma vergonha, né? É um desperdício de planta, é um desperdício de cultura. E uma indústria farmacêutica bem instalada, que por questões legais e burocráticas não consegue utilizar adequadamente as plantas brasileiras e gerar riqueza no Brasil. Acaba gerando riqueza para os países de onde ela importa. A gente que vive numa grande cidade como São Paulo, às vezes tem a impressão de que os fitoterápicos estão ganhando mais espaço e pode até estar em grandes centros, né? Porque você tem tido mais lojas especializadas, enfim. Mas fora dos grandes centros, eu entendo que isso não é tão comum, né? E eu diria a você que essa sua percepção, ela está influenciada pelo grande desenvolvimento do alimento funcional, que não é fitoterápico. Ah, vamos fazer Então, isso. as casas de produtos naturais, Mundo Verde, esse tipo de estabelecimento, ele gera um alimento que ajuda a sua saúde. Mas eu penso ele na não farmácia vai de curar. manipulação, por exemplo. Você chega lá e tem uma série de produtos. Isso também não é que se encaixa muito? Sim, o mercado tem crescido por aí. Tá. Mas, na minha opinião, como especialista, é um crescimento ruim. Porque ele tem uma série de facilidades. O caminho industrial que passa pela Anvisa, por exemplo, em Brasília, é muito complexo, caro e desestimula as empresas. Sem dúvida. Então, as pessoas entram por um caminho mais fácil da manipulação. O mercado tem crescido muito na manipulação com coisas que eu diria não são tão adequadas ou tão corretas assim.
porque elas não têm o mesmo grau de controle que teria, digamos assim, o produto industrializado. Não quero monopolizar você, mas fico com a dúvida, né? Porque quando a gente vai lá e compra um saquinho da planta tal, eu tenho que confiar muito que aquilo ali veio do lugar certo, que aquela planta está correta, que aquilo foi manuseado, não sei qual, se precisava de uma higiene diferente. É muita confiança nesse processo também, não? Para você comprar ali a plantinha, você vai comprar, que seja quinua. Quinua é alimento, não é o caso, mas eu tive uma alergia horrorosa à quinua. Aí uma pessoa me falou, mas dependendo do que você comprou, porque se você comprou uma X, não sei o que, você pode ter um problema. Se você comprou de um lugar certo, aí você não teria problema. E como que nós, consumidores, vamos conseguir fazer essa triagem? Não faz. Por isso que eu digo, é um mercado que cresceu, mas ele cresceu sem controle, porque o caminho que deveria ser o regular, via Brasília, via Anvisa, ele é tão complexo, tão caro, que desestimula e o mercado não consegue crescer. Então, é uma pena que isso esteja acontecendo. Nós temos uma riqueza cultural e de plantas e não conseguimos aproveitá-la adequadamente. E se eu puder complementar, a gente desenvolveu um projeto grande há uns 5 anos atrás para ver a qualidade dessas drogas vegetais que são comercializadas nesses saquinhos que você falou, ou pulverizadas ou rasuradas, né? E a gente lá, junto com Adolfo Lutz, a USP, nós nos unimos e nós observamos que quase 81% dessas plantas, dessas drogas que são vendidas no comércio de uma cidade aqui próxima, estão com níveis de bactérias e fungos acima do permitido pela farmacopeia. Então, assim, isso é um problema de saúde pública gravíssimo. Fora essa outra questão de será que aquilo que está no saquinho é maracujá mesmo, né? Então, das 16, apenas 9 eram. O resto não era. Aí danou-se, porque eu vou plantar em casa, gente. Como é que eu faço? Então, é um comércio que, como o Luiz está explicando, que é Ele não tem gravíssimo. um controle adequado. É por vários aspectos. Talvez até despreparo dos funcionários deveriam fazer isso, ou os funcionários da vigilância sanitária acodem coisas mais graves na percepção deles. Isso não seria tão grave assim, até que alguém morra. Aí, claro, óbvio. Né, aparece o grau de gravidade necessário para a atenção. Vamos aprofundar isso ainda. Mãe Dango, eu queria falar um pouquinho com você sobre a sua biografia, porque você tem um trabalho, né, há muitos anos na área de vulnerabilidade social, nutricional, econômica, e existe também, imagino, uma vulnerabilidade aí de saúde e bem-estar dessas pessoas. Fala um pouquinho do seu trabalho. Dentro da minha região, a gente acode, né? Porque a questão de acesso, né, a médico, acesso enfim, à saúde, todos sabem, né, que há uma dificuldade, né, muito grande. E aí você vem o acolhimento de enguento, que dos chás, dos benzimentos, dos banhos, que é isso, essa questão de você acolher o indivíduo na saúde, porque existe saúde que é física, né? Existe dor física e existe dor da alma também, né? E que é uma das coisas que o Candomblé acode muito e que é um dos trabalhos que eu mais acolho dentro da minha comunidade. Então, dentro da questão de unir o meu acolhimento e até o indivíduo poder consultar o médico, sou eu que vou dar um apoio para ele até ele chegar, entendeu? Então, se ele está com uma questão de exames mais elaborados, exames que demoram mais, o que eu posso fazer com ele, primeiro ouvi-lo, depois banhá-lo, entendeu? Não vou... Não char, essas coisas assim, eu tenho um pouco de cuidado com isso, apesar que nós vamos lá, a gente não tem jeito de ser enganado se é maracujá ou não, porque eu vou no pé do maracujá e pego Isso que eu ia falar, você vai na fonte, né? né? Eu vou lá no pé da melissa, pego a melissa, por isso a gente planta. Então, é um pouco, é mais difícil, né? Eu ser enganada. Então, no momento de angústia, no momento da pessoa, com um pouco do conhecimento que eu tenho, primeiro pela idade, depois pela vivência da tradição, né? Depois de ser mineira, de ser família banto. Então, eu já sei qual chazinho que eu vou dar. Até dizer para ela, bom, agora você vai para o médico. Então, a gente acolhe. Que o ser humano ele precisa ser acolhido. E as comunidades de terreiro, a primeira coisa é acolher. Eu acho que é o melhor remédio. Né? Primeira coisa que você tem que ser acolhido. Na sua dor, na sua... E não é só que pessoa vulnerável, não, viu? Eu atendo de psicólogo, a médico, a psiquiatra. Olha só. Então, por quê? Porque chega uma hora
que a sua energia, ela está precisando ser reposta. E você vai ser, e ela vai ser reposta. Eu achei muito interessante ele falar, que o senhor sabe que uma das... Desculpa, eu não vou desviar o assunto. É que isso que você está falando de acolhimento, se a sociedade acolhesse dentro da saúde, a fitoterapia, tá me entendendo? Como o princípio de vida do mundo. Porque não existe farmácia mais antiga do que a fitoterapia. Não existe. Não existe. Ela veio junto com o homem. Exatamente. Então, se não fosse o preconceito, viu, Luiz? Se não fosse o preconceito, por isso que eu sou chamada de bruxa. Por isso que existe essa distância entre o candomblé e a sociedade. Entendeu? Porque eles entendem que a partir do momento que você é fitoterápico, mas você mexe com erva, você mexe com candomblé. É uma mistura infernal. Mas é falta de conhecimento. Não existe mais isso. As pessoas conhecem. Conhece não, e isso mesmo já, assim... Não, nós estamos no século XXI e isso não conta mais. Tá. A informação está disponível. Em todos os lugares. Sabe o que acontece? É a questão... Não vou levar para esse lado, que não é isso que eu estou discutindo hoje. Mas cabe. É a questão do preconceito da erva farmacêutica em pó e da erva farmacêutica em líquido, feito. Então, é a medicina tradicional não sendo reconhecida pela medicina contemporânea. Eu quero pegar esse gancho para falar no É próximo um bloco, até inferno, porque e isso cai... todos nós temos uma, né, acaba tendo uma dualidade para onde eu corro, em que momento. Mas daqui a pouquinho, porque o Capital Natural vai fazer uma pausa e eu volto já já. De volta com Capital Natural, hoje falando sobre etnobotânica e a indústria de fitoterápicos, com a professora doutora Eliana Rodrigues, coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológico da Unifesp, a mãe Dango, presidente da ONG Casa do Arco-Íris, e o Dr. Luiz Carlos Marques, farmacêutico e doutor em psicobiologia pela Unifesp. No último bloco a gente estava falando, né, de corre para lá, corre para cá. Eu queria começar esse bloco perguntando para você, Luiz Carlos, quando e até que momento a gente recorre ao fitoterápico? Porque existe uma preocupação, muitas vezes até das pessoas que não têm muito contato com o fitoterápico, de que se eu tiver uma coisa leve, tudo bem, mas se eu tiver uma coisa grave, eu não quero nem pensar nisso. Está correto esse pensamento? Até onde o fitoterápico ajuda? Como é que a gente deve enxergar essa parceria? As características do fitoterápico lhe imprimem uma ação geralmente suave, de um efeito não tão imediato, que exigiria algum pouco tempo para começar a funcionar, e, por outro lado, bastante segura. Então, essas três características que são marcantes. E elas são perfeitamente cabíveis para praticamente todas as patologias de grau leve. Por exemplo, uma ansiedade leve, uma insônia leve, uma gastrite leve, uma alergia leve, um ferimento de pele leve. Agora, quando a patologia atinge um grau grave, com risco de vida, as características do fitoterápico de suavidade não lhe imprimem a ser o tratamento adequado. Aí se sugere a utilização do medicamento sintético mais forte possível, que tem como consequência também um maior risco. É uma questão de risco de vida, eu tenho que usar uma coisa forte, mas eu vou agredir mais o paciente. Se eu puder evitar esse mais forte e usar o fitoterápico, eu agrido menos. Sim. Né? Em terceiro lugar, se é uma patologia que nós chamamos de crônica, ela não traz risco de vida e ela não é leve, porque ela vai e vem e incomoda o paciente, o melhor nesses casos são as terapêuticas energéticas, como, por exemplo, a homeopatia. Então, cada terapêutica tem a sua característica. Ao inverter essas coisas, não dá certo. Doença crônica, por exemplo? Por exemplo, asma, bronquite, eczema, coisas desta ordem. Quer dizer, não adianta nem com a fitoterapia, nem com o medicamento sintético. A homeopatia faz a correção energética para recuperar o paciente. Bronquite, por exemplo, vai muito bem com a homeopatia. Com a fitoterapia e com a alopatia, nós tratamos sintomas e acabamos protelando o tratamento.
Olha, anote aí para não ter mais dúvida, porque isso foi uma aula em 30 segundos que o Luiz Carlos deu para a gente. Eliana, mudando um pouquinho para falar com você sobre o que são as síndromes culturais. Explica um pouco para mim, porque esse termo, por exemplo, eu não conhecia. Na Amazônia é muito comum a gente encontrar eu estou com o meu filho está com o vento caído. Vento né? caído? A espinhela caída, né? Uau! Ou então a mãe do corpo está com morreu por causa da doença do ar, né? Então, Panema. Né? Então, a gente chama de síndromes culturais porque são doenças que existem naquele contexto e que são utilizados termos locais, que a gente chama de termos êmicos. Né? Essas populações criam esses termos para essas uma outra doenças. Nomenclatura, porque para doenças que a gente conhece, não. Muitas vezes não. Entendi. Muitas vezes são doenças bem endêmicas. Então, por exemplo, Panema. Vamos pegar o Panema. Na Amazônia, olha, o que eu faço? Eu vou caçar, não consigo flechar, não consigo matar. Eu vou pescar, não consigo. Ou seja, eu estou com uma... Minha mira não está boa. Eu esqueci o termo agora. Bom, enfim, aí você não consegue caçar, não consegue pescar. E com isso, você acaba entrando no estado de depressão. Tá. Então, aí a gente consegue estabelecer algumas relações, mas nem sempre a gente consegue estabelecer essas relações. Você está com azar, lembrei. Azar. Panema é como se eu estivesse com azar. Eu não consigo... E azar relacionado à caça, à pesca. Então, óbvio, se a minha família... Eu sou o homem, né, da casa. Depende disso, Então, eu começo a ficar num estado de depressivo mesmo. Puxa, né? Então, aí você recorre aos banhos no rio, ao uso de plantas para passar, tudo para reverter, para restaurar essa harmonia, essa energia ali que está faltando. Mas a tradução, muitas vezes, para a nossa medicina fica comprometida porque são coisas muito locais, é muito específico, local. Agora, temos síndromes culturais que não necessariamente vêm da Amazônia? Uma pessoa que vive numa megalópole pode ter uma síndrome cultural? Você quer falar? Sim. Então, deixa ela falar. Mal olhado? O que seria? É interessante, assim, tem que falar rapidinho, né? O povo sabe que pega sarampo um do outro, só no ar, mas não pega um mal olhado. Pega. Mal olhado pega, Mandango? Vento virado, mal-estar, você embrulha o estômago, você entra num lugar que tem uma energia pesada, entra num cemitério, que é um lugar de tristeza. Dependendo do jeito que você está, você sai dali com mal-estar. É verdade. Se você toma um susto, você cai a espinha. Cai a espinha? Cai, faz vento virado. Quem não escutou nessa vida, meu filho está com vento virado? Não, mas eu não vi essa ainda não. Mas é porque você é de metrópole, mas ainda tem aqui em São Paulo. Eu sou de Campinas. Você é de Campinas? Eu sou então de metrópole. E menor, mas é. Então tem vento, eu benzo até hoje de vento virado. Mas o que é o vento virado? Vento virado é quando uma criança, vamos supor assim, a criança abre o esôfago. Ele tem uma úlcera, vamos botar assim, ele tem o... Refluxo. Refluxo, isso, é essa palavra. O chamado refluxo, para nós, é o vento virado. O bucho aberto é o refluxo. Mas aí faz o que com isso? Aí eu benzo, fecho, costuro. Depois manda pro médico. Tá. Mas eu faço isso, mas às vezes nem precisa ir no médico. Uma pessoa, às vezes você toma um susto. Uma pessoa não morre se tomar um susto. Morreu do coração. Claro. Então, às vezes ele não deu infarto, mas ele abriu o bucho. Tomou um susto. E aí morre até, porque fica tratando de refluxo, fica tratando de como é que fala? De úlcera, fica tratando de um monte de coisa. Aí vai lá na Mandango ou em outra benzedora, a gente suspende ele no pau, sabe? Leva ele assim, benze, fecha na porta. E são essas coisas que até hoje se tem. Buscando no físico exatamente, né? Qual é o problema? Quando muitas vezes não é no físico. Essa falta de sorte. Apenas, Sim, desculpa. Não, imagina. Essa questão que ela falou mesmo, né? Que ele não está pegando peixe, né? Então, lógico que tem, sabe quando a sua energia, ela não está evoluindo. Por algum motivo, por alguma tristeza que você teve, por alguma perda, por alguma coisa, até pelo que o seu namorado te deixou. Não, dor do coração é um negócio... Né? É chamada depressão profunda. Isso vem demais para nós. E aí, a gente vai, às vezes, a alopatia não resolve. Entendeu? Vai resolver... e nem o chazinho de melissa. Às vezes eu tenho que dar 9 banhos nele no tempo, de madrugada, para despertar a energia dele e aí ele voltar a pegar peixe.
Entendeu? Porque a nossa energia ela é evolutiva. E ela é evolutiva através de sentimentos. Né? E o dia a dia seu, ele é feito do negativo e do positivo. Sim. E isso vai acumulando, entendeu? É interessante porque as pessoas podem não acreditar. Isso é uma coisa de cada um. Mas todo mundo já teve aquele encontro com alguém que não bateu. Negativo. Que é negativo. Sim. Porque a pessoa nem identifica que é negativo. Só Sim. algo não deu. Mas se você visse energeticamente, você estava em choque com aquela coisa ali, né? O nosso corpo ele é um transformador. Né? No Candomblé a gente vê o corpo como um transformador cheio de departamento. Como aqui, a Band, cheio de departamento. Então, quando chega um determinado momento, tem um departamento seu que cria fungo. E aí você fica com uma molécula de energia negativa naquele departamento de evolução. Aí você vem, você tem sono no emprego, você está me entendendo? Daí você chega em casa, você não tem coragem de fazer nada. E vai indo, aí chega a depressão profunda. Não, a sua energia ela está bloqueada. Entendeu? A energia do entendimento de avanço. É por isso que é a mistura da saúde, para nós, né, de comunidade tradicional de terreiro, ela vem sempre de dentro para fora. Do seu mundo astral, que pode ser chamado também do mundo espiritual, para o mundo material. Ô, Luiz Carlos, a gente tem uma travessia oceânica, eu tenho que dar a volta ao mundo aí para conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, né? Por exemplo, você é farmacêutico, e quando eu falo farmacêutico, as pessoas lembram da farmácia, as pessoas vão lembrar do alopático. Como é que a gente caminha nesse sentido? Vou voltar, porque eu estou já enrolando a pergunta. O farmacêutico está preparado para tratar com fitoterapia? Já pergunto isso. Se eu vou na farmácia aqui da esquina, o cara está preparado? É uma pergunta bastante difícil de responder. Mas eu estou aqui para dificultar a sua vida, Luiz. Hoje em dia, as universidades são muito diversas. O que eu posso lhe dizer é que o curso de farmácia, dentre os vários cursos da área da saúde, foi o único que preservou o estudo da fitoterapia, com um nome diferente, chamado farmacognosia, que é o estudo das matérias-primas naturais, inclusive animais e minerais. Que sempre foram utilizadas para preparar medicamentos. Então, o farmacêutico é o profissional que tem essa ligação desde o surgimento dos cursos. Os outros cursos, não. Né? Então, você pegar o caso do médico, que, na minha opinião, é o grande problema da fitoterapia brasileira hoje, uma profissão importantíssima, crucial para nós fazermos o atendimento à saúde, que não tem nada na universidade. Há um despertar do preconceito na universidade. Já nasce ali. Aí o profissional vai para o mercado sem saber o que se trata, não atende a demanda e quando atende sem saber. Porque os médicos prescrevem muito fitoterapia. A hora que você vai ver de onde surgiu aquela informação, ele não sabe muito bem. Ou algum propagandista disse, quer dizer, é uma prescrição superficial. Se eu fizer essa comparação, o farmacêutico é muito mais preparado. O que eu mais vejo, eu preciso tanto encerrar o programa agora, mas o que eu mais vejo médico indicando fitoterápico é para tosse. Vai lá e toma um xarope de guaco, mas não sai muito disso, pelo menos né? Mas é superficial. Provavelmente ele também nem conhece bem o guaco para fazer essa indicação. Vou dizer que quando você tira a folhinha da planta e faz o chá é outro negócio, mas Sem dúvida. Mas essa é parte da conversa. O Capital Natural vai ficar por aqui só essa semana, porque semana que vem a gente continua essa conversa sobre etnobotânica e a indústria de fitoterápicos com a professora doutora Eliana Rodrigues, coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos da Unifesp, a mãe Dango, presidente da ONG Casa do Arco-Íris, e o doutor Luiz Carlos Marques, farmacêutico e doutor em psicobiologia pela Unifesp. Eu peço que você continue conosco, reveja os nossos vídeos, mande os seus comentários. Eu sou a Marina Machado e até breve.